Há 2 semanas começamos uma nova série, Virando a Página. É um tema bem propício para um começo de um ano, quando a gente pensa nas coisas que nós fizemos, que nós fizemos no ano passado para poder arrumar ou melhorar esse ano, ou não repetir os mesmos erros. E semana retrasada, o pastor Túlio trouxe a mensagem sobre virando a página da apatia. E semana passada o Marcelo falou sobre virar a página da amargura. Se você não assistiu nenhuma dessas mensagens, ou se perdeu uma mensagem, eu convido você a acessar o canal do YouTube da Comunidade Campolim e assistir essas mensagens. E hoje nós vamos conversar sobre virando a página do medo. E para isso eu trouxe uma definição e eu quero compartilhar com vocês. Medo. Medo é uma emoção experimentada em antecipação a alguma dor ou perigo específico. Note aqui que ainda não aconteceu a dor, você ainda não sentiu a dor, você ainda não aconteceu o perigo na sua vida, mas você sente medo. É um sentimento antecipado. Geralmente acompanhado por um desejo de fugir ou lutar. Ou seja, você tem 2 caminhos. Ou você foge de medo, ou você enfrenta o medo. Aí você para e pergunta, peraí, então, quem tem medo são aquelas pessoas que não têm coragem? Quem tem medo são os medrosos? Ou aquela falta de coragem é aquela pessoa que não tem medo? E eu convido um tio de um amigo meu, vocês vão saber quem é, para responder essa pergunta. Olha o que ele diz, Mário Sérgio Cortella. Coragem não é ausência de medo. É a capacidade de enfrentar o medo. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Ou seja, medo, todo mundo tem. Eu tenho, cada um de vocês tem. Mas a questão é, como que eu vou enfrentar esse medo? Como que eu vou passar por esse medo? Como que eu vou virar a página do medo? Durante toda a vida nós temos medos. Quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro, ou a gente tem medo, na minha época pelo menos, a gente tem medo do homem do saco. Quem nunca, teve medo do homem do saco? Não é o Papai Noel, é um outro homem do saco. Eu lembro que passava um cara com um saco nas costas na rua, saía correndo, entrava para dentro de casa, e todos os meus amigos da vizinhança também. Hoje acho que não tem mais isso, As crianças são super, com a internet, informadas, que não existe mais. Eu tinha medo do homem do saco quando era criança. Eu me lembro que até os meus 12 anos de idade, eu tinha muito medo de perder a minha mãe. Porque a minha mãe perdeu a mãe dela com 12 anos de idade. Aí eu fazia a comparação, peraí, eu sou o mais novo da minha família, minha mãe é a mais nova da família dela. Então a probabilidade é muito grande de eu perder minha mãe aos 12 anos. E, gente, eu carreguei isso durante 12 anos da minha vida. Quando eu fiz 13 anos, eu vi que minha mãe ainda estava viva, que bom que não perdi minha mãe. Agora eu posso vir tranquilo, que ela vai viver eternamente, vai ficar o tempo todo comigo. Tirei um peso, uma tonelada das minhas costas quando eu completei 13 anos. São medos que a gente vai carregando durante toda a vida. Quando a gente vira adolescente, a gente tem outros tipos de medo. Por exemplo, o medo de fazer parte de um grupo, de não ser aceito num grupo de amigos. Você muda de escola, você tem medo de entrar naquela escola, peraí, eu não conheço ninguém aqui, eu acho que eu não vou ser feliz aqui, não vou ter nenhum amigo. Aquele medo, aquela ansiedade. Você também pode, quando você é adolescente, tem medo de desapontar os pais. Às vezes, tem tanta cobrança dos pais sobre os filhos, referente à escola, a tudo, que quando eles veem que não vão bem naquela prova, eles já vão assim, olhando para a cara do pai, ai, meu pai amado, vou ter que enfrentar. Já fica com aquele medo de conversar com o pai. Então, são medos e medos. Quando você é jovem, o seu medo, muitas vezes, pode ser que você não tenha namorado, não tenha namorada, já está solteiro um bom tempo, você tem medo de ficar sozinho.
Ou então você tem medo de não passar no vestibular, de ser reprovado. Ou então você tem medo de não conseguir um emprego de acordo com os estudos que você teve na faculdade. Medo e mais medo. Quando a gente torna adulto, nós também temos medos. E no meu caso, agora que eu me tornei pai, quando a gente torna pai, então a gente fica pensando que agora os nossos medos são referentes aos nossos filhos. Por exemplo, hoje de manhã, a Pri estava dando bananinha, banana amassada, para o meu filho Felipe, tem 6 meses. E estava comendo direitinho e tal. Aí, na última colherada, ele se engasga. Aí ele começa a tossir. Eu falei, gente do céu, a Pri olhou para mim, eu olhei para a Pri, aí peguei o Felipe, bati nas costas dele, fiquei olhando, ele ainda tossindo, aí aquele medo, ai meu pai amado, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Aí peguei ele no colo, virei, bati, aí ele, pronto, começa a chorar, respira, falei, tudo bem, filho, eu mostrando toda a calma do mundo ali, mas estava morrendo de medo, aí olha para mim, começa a respirar, ufa, que bom que você está bem. São medos que vão carregando durante toda a nossa vida. Vou elencar alguns medos aqui. Nós temos medo da solidão, de ficarmos sozinhos na vida. Nós temos medo da morte. Quantos não têm medo da morte? Medo do envelhecimento, medo da dependência, e aqui eu vou falar mais um pouco à frente sobre esse medo da dependência. Medo da violência. Eu me lembro que quando eu morava em Santos, eu trabalhava numa igreja em Santos, então todo final de semana a gente ia para Santos, eu e a Pri, e voltávamos no domingo à noite. E no caminho de Santos a São Paulo, depois que você sobe a serra, tinha uma alça que a gente tinha que pegar para ir até uma avenida. E nessa alça, uma vez, a gente presenciou um sequestro relâmpago, onde dois rapazes entraram no carro de uma família. 2 carros na nossa frente. Minha perna começou a tremer. A Pri começou a olhar para mim e começou a orar. Senhor, protege, protege, protege. Então, toda vez que a gente passava por aquela alça, a gente orava, Senhor, guarda a gente, guarda a gente. Quando ia chegando, a gente já tinha aquele medo de que algo ruim poderia acontecer naquela alça, como aconteceu com aquela família. Medo da violência. Medo da reprovação. Medo do fracasso. Às vezes a gente estabelece alguns objetivos na vida, e quando você vê que aquele objetivo não está sendo alcançado, você tem medo de fracassar. Você tem medo do que os outros vão achar se você fracassar. Medo, medo, mais medo. Medo do desemprego. Você está na sua empresa há tantos anos, aí começa a haver um corte na sua empresa, aí você fica com medo de perder o emprego. Você olha do lado, seus amigos foram mandados embora, aquele medo, aquele sentimento de poder ser mandado embora, começa a surgir medo. A revista Super Interessante, há alguns anos, lançou uma matéria sobre medo. Olha o que ela diz aqui. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 20,8% das pessoas têm transtorno de ansiedade, ou seja, passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa. Pois a ansiedade nada mais é do que medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. É 10 vezes mais do que na década de 80. Continuando, mesmo que você não seja uma dessas pessoas que sofrem esse transtorno de ansiedade, mesmo que você não seja uma delas, certamente já se sentiu incomodado por algum tipo de medo. Ele se tornou o maior problema psicológico do nosso tempo e virou parte do dia a dia de todo mundo. A Folha de São Paulo lançou uma matéria também há algum tempo, dizendo o seguinte: brasileiros não temem a morte, mas a dependência. Olha só o que diz essa pesquisa. A maioria dos brasileiros não teme a morte ou a velhice, mas tem pavor de se tornar dependente fisicamente, mentalmente ou financeiramente, mostra a pesquisa inédita do Instituto Datafolha. Dos entrevistados, 84% têm medo de depender fisicamente de alguém, 83% temem a dependência mental e 78%
temem a dependência financeira. Foram ouvidos mais ou menos 2.700 brasileiros com 16 anos e mais, de todas as regiões do Brasil. E olha o que esse médico geriatra Douglas Crispim diz: é natural que as pessoas tenham medo menor de algo que elas já têm certeza. Ou seja, se eu já sei que eu vou morrer, se eu já sei que isso vai acontecer algum dia, então eu não tenho tanto medo da morte assim. Aí ele continua: e temam mais aquilo que está incerto. Sei que vou morrer, mas não sei se ficarei inválido, pobre, dependendo de outras pessoas. Quando eu ouvi essa reportagem, quando eu li essa reportagem, me veio à mente que da onde vem a origem do medo. E quando eu penso da onde vem a origem do medo, eu vou lá para a Bíblia e abro em Gênesis, onde tudo começou, onde a criação, quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, era tudo perfeito. Não tinha pecado, não tinha morte, não tinha choro, não tinha nada. Tudo funcionava de uma forma harmoniosa. Nada estava errado. Só que ele deixou um aviso para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, o jardim do Éden. Só que dessa aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Só que os nossos primeiros pais, eles falharam. Então, a origem do medo, a gente pode dizer que veio após um ato de desobediência dos nossos primeiros pais. E por que eu estou falando de dependência? Porque os nossos primeiros pais, eles queriam se tornar independentes de Deus. Ou seja, Deus, agora pode deixar que a gente cuida daqui, não precisamos mais de você. Então, eles comeram do fruto. E a partir do momento que eles comem do fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E eles veem que estão nus. E quando eles ouvem a voz do Senhor pelo jardim, eles se escondem de Deus. Aí Deus chega no jardim e pergunta: cadê vocês? Adão, Eva? E olha a resposta de Adão. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Por quê? Porque tive medo, pois eu estava nu. Ou seja, medo foi um resultado da desobediência do homem com Deus. Então, com todos os tipos de medo que a gente conversou aqui, a gente pode ter se identificado com alguns deles. A gente pode ter visto, puxa, eu tenho medo daquilo mesmo, eu tenho medo disso, daquilo. A gente viu também que muitos sofrem de transtornos de ansiedade. A gente viu também que o medo, ele veio da desconexão do homem com Deus. Aí eu paro e pergunto: mas qual é o problema de tudo isso? Por que vocês separaram um dia para falar sobre medo? Qual o problema de ter medo, Lucas? Por que a gente vê medo como um problema, por exemplo? E a gente separou esse dia para falar sobre medo, porque quando a gente tem medo, o medo, ele traz consequências para a gente. Deixa eu mostrar algumas consequências do medo. A primeira consequência é que o medo, ele te paralisa. O medo, ele não deixa que você dê o próximo passo. Quando você enfrenta uma situação de perigo, achando que pode acontecer de ruim para você, você para. Você não consegue dar o próximo passo. Você não consegue virar a página. O medo, ele também gera ansiedade. Você vive o tempo todo ansioso com o que pode acontecer. O medo também gera insegurança, por você não saber o que vai acontecer, e você sabe que é inseguro seguir em frente. Então você tem medo e para. O medo gera desconfiança, que é por falta de segurança, a desconfiança bate a porta. O medo gera dúvida. No próximo passo, será que eu devo seguir para a direita ou para a esquerda? Se eu seguir para a esquerda, pode acontecer aquilo que não é legal, mas se eu for para a direita, também você fica naquele impasse. Você fica naquela insegurança, desconfiança, você vive na dúvida. Então, como que a gente pode virar a página do medo da nossa vida? E eu escolhi uma história bíblica dos discípulos quando eles enfrentaram uma situação de perigo e de medo, e eu quero compartilhar com vocês.
Se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Acompanhem comigo a leitura. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro, sempre Pedro, gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Aí Jesus disse: venha, Pedro, pode vir. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no forte vento e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, Pedro, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa história, ela está em 3 livros da Bíblia, nos 3 evangelhos. Mateus, que a gente acabou de ler, Marcos também conta a mesma história, e João conta também a mesma história, só que cada um de uma perspectiva diferente. Então, em alguns momentos eu vou citar o que Marcos falou dessa história, e em outros momentos eu vou citar o que João disse sobre essa história, porque cada detalhe vai complementando uma história. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor o contexto, eu queria contar para vocês o que aconteceu antes de eles chegarem no barco e ver Jesus caminhando sobre as águas. O que aconteceu naquele dia? Naquele mesmo dia, Jesus, ele recebe uma notícia triste de um amigo, de um parente dele, que havia sido assassinado de uma forma tão brutal, tão humilhante. Ele foi decapitado, o amigo dele. O amigo dele era João Batista. Esse mesmo João Batista que era o profeta que anunciou a vinda de Jesus, falando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo que Jesus, o Salvador, está chegando. E depois que ele soube dessa história, que seu parente, seu amigo foi morto, ele encontra com seus discípulos. Onde que estavam os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus estavam voltando de uma missão, ou seja, Jesus tinha enviado eles para pregar o Evangelho ao povoados vizinhos, então eles voltam da missão para conversar com Jesus. Só que Jesus percebe que eles estão cansados e com muita fome, porque eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus diz o seguinte: gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco, vamos pegar um barco e vamos para um lugar isolado, para vocês descansarem, dormirem um pouco, comerem. Mas alguma coisa acontece. A multidão que estava próxima de Jesus percebe que eles estão saindo com um barco. E eles veem que eles estão indo para um lugar isolado mesmo. Então o que eles resolvem fazer? Vamos seguir Jesus, gente. Eu sei para onde ele vai. Aí eles pegam e vão e chegam antes de Jesus. Então quando os discípulos de Jesus descem do barco e eles olham para frente, quem que eles encontram? A multidão. Eu fico pensando como que estavam os discípulos, né? O que eles tinham pensado? Vamos descansar, comer um pouquinho, que bom, graças a Deus, graças a Jesus aqui, vamos descansar. Aí quando eles chegam e olham assim na frente, não acredito. Essa multidão de novo. Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos para outro lugar?
Aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus olha para a multidão e tem compaixão delas. Jesus diz que essas aqui são as ovelhas que não têm pastor, elas precisam de mim aqui. Então, naquele dia em que os discípulos estão cansados, com fome, onde Jesus estava triste por conta da notícia que ele teve do seu parente, do seu amigo João Batista, da morte dele, Jesus, então, os discípulos passam o dia inteiro com aquela multidão. Então, passa ensinando, curando, conversando, até que estava escurecendo, os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, é o seguinte, está ficando tarde, a gente está num lugar isolado, não tem nenhum comércio aqui do lado, então despede as multidões e falam para eles irem comer em algum lugar, dormir em um lugar, e a gente vai embora, a gente descansa. Então, Jesus chega para eles assim: peraí, por que vocês não dão algo para eles comerem? Por que vocês não alimentam esse povo? Aí eles olham assim para a multidão e para Jesus: Jesus, é impossível dar comida para essa galera toda. A Bíblia fala que tinha aproximadamente 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, você pode chutar baixo aí que tinha pelo menos 15.000 pessoas naquele lugar. Aí eles falam: Jesus, como que a gente vai alimentar toda essa multidão? Aí Jesus: o que vocês têm aí? Aí eles foram lá, conversaram com alguém, pegou: a gente tem 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus, vamos embora? Jesus disse: faz o seguinte, reúne a galera de 50 pessoas por grupo, de 100 pessoas cada grupo, que a gente vai dar comida para esse povo. Aí os discípulos assim: não acredito. Esse Jesus não desiste mesmo, né? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Aí vão lá eles, cansados, com fome, organiza aquela multidão, 15.000 pessoas, no mínimo, e Jesus agradece o pão, agradece o peixe e distribui para todas as pessoas. E olha que interessante que no final, depois que todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, ainda sobraram 12 cestos, ou seja, para cada um dos discípulos. Jesus não tinha esquecido que os discípulos estavam cansados e com fome, não. Ele falou: não, vou dar comida para os meus discípulos também. E naquele momento que todo mundo já estava farto, já estava alimentado, alguns começaram a falar: peraí, esse é o profeta que haveria de vir e se tornar rei de Israel. Vamos declarar ele como nosso rei. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, ele insiste com os discípulos o seguinte: gente, vamos lá, vão embora, pega um barco, some daqui. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus insiste com os discípulos? Porque Jesus sabia que os discípulos eles poderiam ser contaminados com a multidão e querer declarar Jesus como o rei político daquele lugar. Jesus não veio aqui para ser o rei político, mas ser rei no reino espiritual. Então, por isso que Jesus chega e insiste com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E aqui a gente chega no texto que a gente leu de Mateus, capítulo 14. E quais verdades nós podemos, então, extrair desse texto de Mateus, capítulo 14? E a primeira verdade que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é que quando surge o medo surge não quando nós estamos bem, ou não quando nós estamos tranquilos, ou não quando nós estamos preparados para o próximo dia, não, mas quando nós estamos cansados. Olha só, no verso 24. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Então os discípulos, Jesus insiste para que eles fossem para o outro lado. No Evangelho de Marcos diz que Jesus falou para os discípulos: olha, vão para Betsaida que eu vou encontrar com vocês lá. Só que eles chegaram em Betsaida, Jesus ainda não estava lá. João fala que Jesus ainda não tinha chegado naquele lugar. Não tinha chegado, ainda não tinha ido encontrar com eles. Então eles chegam lá: cadê Jesus? Jesus não falou que ia estar aqui? Aí logo depois que eles viram que Jesus não estava, começa um forte vento, as ondas começam a bater no barco, eles começam a remar, e para ir para Betsaida, de onde eles estavam, eles tinham que seguir a margem do mar da Galileia, ou lago, né? Era um lago na verdade, o lago de Tiberíades. Então eles estavam indo na margem. Quando começou o forte vento, a Bíblia diz que eles foram empurrados 5 quilômetros para dentro do mar.
Então eles tentaram remando para chegar até a margem. Imagina, cansado, com fome. Eu não sei vocês, mas quando eu estou cansado e com fome, não adianta vir dar bom dia para mim, não adianta vir falar, tudo bem, Lucas, que eu não vou responder, só por educação mesmo, porque quando a gente está com fome, a gente é outra pessoa. Imagina agora você cansado, com fome, remando contra o vento, contra as ondas, tentando chegar à margem. Os discípulos estavam cansados. Mas também há outros tipos de cansaço. Talvez hoje você se encontre cansado também. Talvez hoje você esteja cansado de se ver lutando sozinho ou sozinha pelo seu casamento. Talvez você esteja cansado de esperar por uma promoção no seu trabalho, onde todo mundo está sendo promovido e você fica no mesmo lugar. Talvez você esteja cansado de ver seu filho te desobedecendo toda vez que você manda ele fazer alguma coisa, ele não faz. Talvez você esteja cansado de ver seu pai mal-humorado, de ver a sua mãe irritada. Toda vez que você chega em casa, você nem quer mais ficar na sua casa. Você quer sair, porque você está cansado de ver aquela mesma situação. E às vezes parece que, quando a gente está cansado, parece que Jesus não está mais com a gente. Parece que Jesus não está ligando para o que está acontecendo com a gente tenta tanto fazer uma coisa e não consegue. A gente cansa e fala, Jesus não está aqui, isso aí não é possível, Jesus está aqui. Mas mesmo parecendo que Jesus esqueceu de você, mesmo achando que Ele não se importa com você, ou nem sabe o que está passando, acredite, e essa é a primeira lição que eu quero deixar com vocês. Acredite, Jesus, Ele conhece o seu cansaço. Jesus, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua história. Em Marcos capítulo 6, 48, ele diz que, olha o que ele diz, ele, Jesus, viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Aí, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Quando a gente está cansado, o nosso desejo, o nosso sentimento é, acabou, eu não quero mais lutar por isso. Parece que só eu quero resolver as coisas aqui de casa. Eu não quero mais. Para mim, chega. Os discípulos, eles queriam descansar. Eles queriam chegar até a margem para comer, para descansar. Era só isso. No entanto, quando eles foram para um lugar, a multidão acompanhou. E quando eles estavam indo para outro lugar, o vento forte empurrou para eles no meio do mar, no meio do lago. Eles estavam cansados. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus, Ele nunca parou de observar os seus discípulos. E eu quero falar isso para vocês hoje, que Jesus nunca deixou de observar a sua vida. Jesus nunca parou de observar o que você está passando. E a segunda verdade que a gente pode ver nesse texto é que o medo surge quando acontece o inesperado. Olha só no verso 25. Então os discípulos saíram com o barco, tentaram chegar lá em Betsaida, não conseguiu, forte vento, remando contra, e por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles como? Caminhando sobre as águas. Olha só, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Hoje a gente pode olhar para esse texto e dar risada dos discípulos. Cara, como assim, um fantasma? Mas imagina você, era noite, 3 horas da madrugada, cansado, com fome, querendo chegar à margem, remando. E você começa alguns relâmpagos, daqui a pouco bate uma assombração vindo em sua direção. É claro que a gente fica com medo, é claro que a gente fica aterrorizado. Foi algo inesperado que aconteceu, porque ele estava esperando chegar em Betsaida, descansar, ver Jesus, comer, dormir e descansar, mas não foi isso que aconteceu. O inesperado aconteceu neles. Até esse momento eles não sabem que é Jesus, tá, gente? Então, aqui eu paro e aplico aqui para a gente. Talvez você tenha recebido um resultado inesperado de um exame. Talvez não era um resultado que você esperava e chegou, bateu a sua porta.
Talvez o desemprego apareceu na sua vida. Você não estava esperando, você tem contas para pagar e te mandam embora. Talvez aquele relacionamento que você tinha tanta certeza que ia dar certo, acabou. Algo inesperado aconteceu nesse relacionamento, deixando você sozinho, deixando você sozinha. O inesperado bate na sua porta. Todas essas situações geram medo na gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, para a gente pode ser algo inesperado, mas para Jesus não é. Entenda, Jesus nunca, mas nunca é pego de surpresa. Para Jesus nada é inesperado. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, verso 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Quer dizer, então, que Deus, Ele tem todos os dias da minha vida registrado em um livro? Tem. Olha só, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você acha que esse algo inesperado que aconteceu na sua vida pegou Jesus de surpresa? Não. Ele já sabia que isso ia acontecer. Ele já sabia que ia acontecer. Olha só nesse versículo. Quando eles gritaram, é um fantasma, imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Nesse momento da história, ao ver os discípulos lutando contra o vento forte, com as ondas batendo no barco, Jesus aparece andando por cima da onde? Das águas. Aquela situação que estava difícil para os discípulos, Jesus, ele anda por cima daquela situação. O que mostra aqui é que qualquer dificuldade que para a gente é muito grande, essas dificuldades estão aos pés de Jesus. Nada é difícil para Jesus. Nada é difícil para Jesus. Jesus está dizendo hoje mesmo para você: não tenham medo. Coragem. Sou eu. Essa parte aqui, sou eu, no grego, tá? Eu sou. E quando a gente lê como eu sou, a gente vê no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus sempre falou assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, sempre tinha um complemento, mas nessa hora, Jesus apenas disse: eu sou. E o que isso significa? Esse eu sou, ele é um eco do que aconteceu lá com Moisés no Antigo Testamento, quando Moisés encontrou com Deus, quando ele viu aquela sarça ardente, a primeira vez que ele fala com Deus. Deus chama Moisés, e Moisés pergunta: quem és tu? Como que Deus responde? Eu sou. Então, quando Jesus ele fala eu sou aqui nesse momento, ele está falando: eu sou Deus. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre a natureza. Eu tenho poder sobre as leis da física. Eu tenho poder sobre tudo. Eu sou. Não tenham medo. Coragem. Eu sou. Eu sou. Nada foge do controle de Jesus. Ele nunca é pego de surpresa. Então, recapitulando, o medo surge quando o inesperado acontece. O medo surge quando estamos cansados, primeiro. Então, acredite, Jesus conhece o nosso cansaço. Ele sabe o que está acontecendo com você. Segundo, o medo surge quando o inesperado acontece. Então, entenda, Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Portanto, a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que o medo surge quando a gente tira os olhos de Jesus. Olha só, o medo surge quando olhamos para as circunstâncias. Pedro, aquele que gritou: Jesus, se é o Senhor mesmo, então deixa eu caminhar até o Senhor. Aí Jesus
pode vir, Pedro. Aí Pedro desceu do barco e começou a caminhar. Só que, olha só, quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Aqui nesse momento, eu fico pensando na nossa vida. Quando a gente está seguindo um caminho com Jesus, mas quando acontece algo, a gente tira o foco de Jesus. Talvez hoje você esteja aqui esperando por uma gravidez acontecer. Você já tentou 2, 3, 4 vezes, já há tanto tempo. E quando você olha ao redor, todos os seus amigos estão tendo filhos, todos os seus parentes estão tudo com criancinha pequena. E você ali há tanto tempo tentando. Isso aconteceu comigo e com a Pri. Nós dois tentamos por 6 anos ter um filho. Fizemos inúmeros tratamentos. A gente via as pessoas ao nosso redor, tudo nosso cunhado, meu irmão, todo mundo tendo filho e a gente não. E quando a gente olhava para as circunstâncias, quando a gente olhava todo esse cenário, aí o medo começou a surgir no nosso coração. Então, acho que não é para a gente ter filho. Então, acho que isso nunca vai acontecer. Quantas vezes eu vi a Pri chorando, falando: Lucas, acho que não é isso que Deus quer para a gente. Aí o medo bate a porta. E como é difícil isso. Como é difícil olhar para Jesus sabendo que Ele pode todas as coisas. Mas Jesus, Ele foi fiel, nos abençoou com o Felipe. Talvez você esteja esperando uma oportunidade profissional e quando você olha o pessoal ao seu redor sendo mandado embora, você pensa: não acredito, acho que vou ser o próximo. Vou ser o próximo. A gente olha para a circunstância e começa a temer. Talvez você esteja tentando passar no vestibular há tanto tempo, tantas reprovações, você não consegue entrar naquela faculdade. Você acaba perdendo a esperança de fazer aquele curso que você tanto gosta, que você tanto gostaria de fazer. Então, nesse terceiro e último ponto, nós aprendemos assim como Pedro fez, que é voltar os olhos para Jesus e gritar: Senhor, salva-me, salva-me. Olha só, confie, olhe para Jesus e não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. E quando Pedro gritou: salva-me, quem estava logo ali para estender a mão? Jesus. Olha só, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Por mais que as circunstâncias pareçam o contrário daquilo que você sonha, não desista. Não desista. Deposite toda a sua fé em Jesus. Confie nele. Olhe para Jesus. Quando Pedro clamou a Jesus para que salvasse, ou seja, quando ele voltou os olhos para Jesus, Jesus estava lá estendendo a mão. E logo depois, Jesus disse: ai, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Será que Jesus está falando isso para a gente hoje? Será que Jesus está falando: ei, Lucas, de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou que eu não poderia te dar um emprego? Por que você duvidou que você não poderia passar nesse vestibular? Por que você duvidou que eu não poderia restaurar o seu casamento? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Clame. Chega no seu quarto hoje e diz: Senhor, salva-me. Está tão difícil. O medo está me apavorando demais. Eu estou afundando, Senhor, há tanto tempo. Mas quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, mesmo com todas as circunstâncias ao contrário, você pode gritar: salva-me, e Jesus vai estar lá para estender a mão sobre a sua vida.
acredite, confie. Tem uma mensagem do pastor Hernandes que fala sobre o medo e a fé. Olha o que ele diz: o medo é inimigo da fé, e a fé é o antídoto para o medo. O medo olha para as circunstâncias, e a fé olha para Jesus. Se você olhar para as circunstâncias, sentirá medo, mas se você olhar para Jesus, terá fé. O medo nos leva ao naufrágio, enquanto a fé nos leva ao triunfo. Eu não sei qual que é o momento da sua vida hoje, eu não sei o que você está passando, mas você pode chegar para mim e falar: Lucas, você não sabe o que eu estou passando. Esses exemplos que você me deu, não chega nem aos pés do perigo que eu tenho enfrentado na minha vida. Você não tem noção do tamanho do meu problema. Mas aí eu te convido a parar e pensar. Você acha que o seu problema, você acha que as circunstâncias que você está passando é maior que o nosso Deus? Você acha que isso que você está enfrentando na sua casa vai fazer com que Deus olhe para você hoje? Nossa, olha o que está passando na casa daquele garoto, gente, isso é difícil. Não. Deus, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder sobre tudo. Lembra? Ele tem todos os dias de sua vida anotado num livro. Se Cristo, presta atenção, se Cristo já venceu o nosso pior inimigo, o nosso pior problema, que é a morte eterna, você acha que Ele não vai te salvar dos problemas que você está enfrentando hoje? Você acha que Ele não tem poder para isso? Ele tem poder para isso. Então, para a gente enfrentar o nosso medo, para a gente virar a página do medo, a gente precisa acreditar mesmo, gente, que Jesus, Ele não nos abandonou. Ele não está longe, Ele está perto. E Ele conhece a vida de cada um aqui nessa noite. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Jesus. Jesus nunca é pego de surpresa. Acreditar, entender e, por último, confiar. Confie, olhe para Jesus. Jesus está hoje estendendo a sua mão para te tirar desse medo, para tirar desse perigo, dessa situação que você está enfrentando hoje. Quando a gente acredita que Jesus nos conhece, quando a gente acredita que Jesus está cuidando da nossa vida, quando a gente entende que nada foge do controle dEle, e quando a gente confia que Jesus está sempre do nosso lado, então a nossa fé aumenta. A gente passa a olhar das circunstâncias para Deus. E a gente começa a pensar: não, existe um Deus que é muito poderoso, que eu posso confiar, que eu posso acreditar, e eu sei que Ele está comigo e que nada foge do controle. Então, quando a nossa fé aumenta, o nosso medo diminui. Você quer virar a página do medo na sua vida? Tenha fé naquele que é o único que pode tirar esse medo de você. Jesus Cristo, aquele que venceu o nosso pior inimigo. Ele está aqui hoje falando: não tenham medo, coragem, eu sou. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Talvez você tenha entrado essa noite aqui
dominado por um medo terrível na sua vida. Talvez você tenha entrado nessa noite aqui achando que, minha vida não tem mais jeito mesmo. Perdi totalmente a esperança. Não tenham medo. Coragem. Eu sou. Ouça Jesus falando no seu coração nessa noite. Ele está falando, para de se preocupar, deixa comigo, que eu resolvo isso. Descansa em mim. E quando a gente descansa no Senhor, nosso medo se esvai. Vai embora, porque a gente sabe que tem um Todo-Poderoso tomando conta da nossa vida. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, Deus. Te agradecer pelo Teu Filho Jesus. Te agradecer porque o Senhor está aqui essa noite. E te agradecer porque o Senhor é o Todo-Poderoso e que pode libertar da escravidão, do medo. Portanto, Pai, eu quero te pedir pela vida de todos aqui que tem aquele temor no coração e que não consegue dar um passo sequer por conta do domínio do medo. Pai, em nome de Jesus, aumente a nossa fé em Ti. Nós queremos que só o Senhor pode nos salvar. Pai, ajuda-nos a não olhar para as circunstâncias, ajude-nos a olhar para Ti, ó Pai, e descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.